Nascimento, boa tarde para você, boa tarde para essa super bancada maravilhosa. E você de casa que está aqui ligadinho com a gente na TV Guararapes, Record TV. A partir de agora, fica com a gente para acompanhar as notícias do Tudo é Notícia que está no ar. E a gente já começa o programa de hoje com um recado importante para aposentados e pensionistas do INSS. Eles estão preocupados com um golpe que já tirou o sono de muita gente. Os criminosos estão se passando por advogados e usando informações reais sobre as indenizações que as vítimas esperam receber na justiça. Tudo parece muito real. Eu recebi uma mensagem de texto se identificando como secretária da minha advogada. E dizia que era para mim entrar em contato com a doutora, pois ela estava no tribunal impossibilitada de me ligar. E sempre vem com uma cobrança acima de qualquer suspeita. Você precisa pagar uma certidão negativa no valor tal, que é 3.985. Enviei um Pix imediatamente para ela, ela retornou de novo, disse tudo certo. Vou dar baixa e já te retorno. O grande problema desses casos é que os criminosos têm acesso às informações reais das vítimas e eles sabem absolutamente tudo. O nome do advogado, o motivo da causa na justiça e até o valor de indenização esperado. Eles chegam ainda a usar as fotos dos advogados quando entram em contato com os aposentados por meio de aplicativo de mensagens. 6 clientes da doutora Lucinéia caíram no golpe. Eles localizam os grandes escritórios, né? E com isso eles pesquisam o nome do advogado, verificam a quantidade de processos que esse advogado tem e a partir daí, por ser os processos públicos, eles começam a entrar em contato com os clientes para poder pedir dinheiro. Esta mulher também caiu no golpe. Fiz o Pix, né, no valor de 3.895, né? E logo após eu ter concluído esse Pix, eles me informaram de um outro valor de outro Pix no valor mais alto que 8 mil. Chegou a ir ao banco fazer um empréstimo para liberar o segundo valor. E lá foi alertada. Aí foi onde que a funcionária do banco pediu para que eu entrasse em contato com a doutora Lucinéia e eu entrei e descobri que realmente eu tinha sido vítima. Para não cair no golpe, o advogado dá algumas dicas. Não existe recebimento que dependa de pagamento. Se você for fazer um pagamento, pague só na conta do próprio escritório de advocacia. Não faça um Pix para um terceiro que não tem a ver com a relação entre o cliente e o advogado. Para quem foi vítima, ficaram o prejuízo e o trauma. Eu não trabalho, eu vivo de auxílio emergencial e eu vou ter que vender meu freezer, minha televisão, se eu não conseguir pegar esse dinheiro. Você se sente a pior pessoa do mundo. Covardia, né? E tem um outro golpe, viu, envolvendo dinheiro. É o uso de equipamentos em caixas eletrônicos para clonar cartões. Uma idosa denunciou que teve o dinheiro da aposentadoria retirado por uma outra pessoa numa agência bancária em Boa Viagem, aqui no Recife. Foi o próprio banco que forneceu as imagens do circuito de segurança para a família da vítima, onde mostra o suposto golpista retirando dinheiro da aposentada de 68 anos. A quantia retirada por ele seria de quase R$2.000, referente à aposentadoria da idosa. Um prejuízo que Dona Francisca de Jesus não esperava, já que depende do dinheiro. Meu genro foi sacar, quando chegou lá, lugar mais limpo. Quando chegou aqui, falou para minha filha, aí ela disse, olha mamãe, Grace foi sacar o seu dinheiro, não tinha um centavo lá. Depois ele retornou o banco lá, né, para falar lá com o gerente da caixa, e ele dizendo que não podia fazer nada. A filha da aposentada prestou uma queixa na delegacia de Boa Viagem e não tem dúvidas de que o cartão da mãe foi clonado. A gente chegou para fazer o BO, né? Tinha mais de 8 pessoas lá fazendo a mesma situação. E a Caixa nos informou que, como não foi fora do estado, como foi exatamente na agência dela, 7h03 da manhã, eles não podiam ressarcir justamente porque foi no caixa eletrônico. Para evitar cair em golpes semelhantes a esse, a Polícia Federal
orienta os clientes a adotar algumas normas de segurança para impedir que os cartões sejam clonados. Uma delas, bem importante, é checar no terminal eletrônico se existe algum dispositivo acoplado no local onde se coloca o cartão, os conhecidos chupa-cabras. Se a pessoa identificar algo de estranho, já deve se dirigir à gerência para realizar o comunicado. A gente pretende provar mais do que justo, né? E para que ele ressarcie o dinheiro, né? Porque minha mãe precisa. É fogo, né? Você não pode ficar um minuto desatento com isso. Até porque agora golpistas estão usando informações de trabalhadores e sacando parte do FGTS deles por um aplicativo. Você acredita? A gente mostra agora o que você deve fazer para não se tornar mais uma vítima desse tipo de crime. O Felipe foi até uma agência da Caixa Econômica Federal em São Paulo fazer o saque extraordinário do FGTS no valor de R$1.000. Quando chegou lá e falou com a gerente, teve uma surpresa. Pesquisou ali para fazer a liberação e ela falou, olha, você já sacou. Falei, como assim eu saquei? Não saquei não. Ela, não, você já sacou, está constando aqui que você já sacou o dinheiro. O saque foi feito por uma outra pessoa, se passando por ele em uma agência de Praia Grande, no litoral paulista, bem distante de onde ele mora. Foram necessários 2 pedidos de verificação, juntando várias provas de que não foi ele, para ter o valor de volta. Foi um saque fora do meu município, em dia útil, que eu estava trabalhando, tenho e-mail de trabalho, tenho calls de reuniões de trabalho, né? Vocês têm acesso a imagens de segurança da agência. Assim, é muito fácil comprovar que não fui eu. As pessoas não precisam ir pessoalmente na agência para realizar o saque. A Caixa informou que, para dar dinamismo ao processo e evitar filas e aglomerações, o crédito é feito de forma automática, direto na conta Caixa Tem, em nome do trabalhador. Mas muitas vezes esse dinheiro vai parar na mão dos golpistas. Os criminosos precisam apenas do nome completo e CPF das vítimas para ter acesso às contas. As outras informações são de validação, como celular e e-mail, por exemplo, que eles mesmos fornecem. Então, se no momento da criação dessa conta, as informações que são colocadas, elas forem dos golpistas já, eles vão ter acesso a movimentar a sua conta por meio do aplicativo. Por quê? Porque eles que fizeram o cadastro. Em casos como esse, a pessoa prejudicada deve registrar um boletim de ocorrência e exigir do banco a devolução do dinheiro. Essas vítimas devem entrar em contato com a Caixa para pedir a investigação do caso e o ressarcimento, uma vez que elas não contribuíram com a fraude, não passaram senha a ninguém, etc. E a responsabilidade é da Caixa sim, uma vez que o seu acesso ao aplicativo foi simplificado. Se a Caixa não atender o pedido, a ação judicial pode ser um caminho para reaver o prejuízo. Se houver fraudes, vulnerabilidades, etc., a responsabilidade em regra são das empresas e não do titular, do consumidor. Por isso que a maioria das decisões judiciais são no sentido do ressarcimento. Em nota, o banco diz que aperfeiçoa continuamente os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras. Informa ainda que todas as informações de suspeitas de fraudes são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal para análise e investigação. Fica a expectativa de que, pelo menos, a ação dos criminosos não seja tão facilitada. Não é possível acreditar que qualquer um com um documento falso, simplificado, possa se passar por terceiros nessas plataformas e realizar resgates. Pois é. E o Ministério da Justiça e Segurança iniciou uma operação para proteger as mulheres da violência doméstica. Uma ação motivada pelos números. O Brasil tem um dos mais altos índices de feminicídios do mundo. Uma mulher assassinada a cada 7 horas aqui. Um caso desta semana envolvendo um jogador de futebol também chamou a atenção para a incidência desse tipo de crime na Itália. Das páginas do esporte para as manchetes policiais. O jogador italiano Giovanni Padovani foi preso como principal suspeito pela morte da ex-namorada. Segundo a polícia, Alessandra Matteusi foi atacada com um martelo e um taco de beisebol. Há menos de um ano, Giovanni participou de uma campanha sobre violência contra as mulheres.
125 mulheres foram vítimas de feminicídio na Itália entre agosto do ano passado e julho desse ano. Um caso a cada 3 dias. A violência contra a mulher é um problema mundial e aqui no Brasil as mortes são contadas em horas. Uma mulher é assassinada a cada 7 horas no país. São 3 feminicídios por dia. 80% dos casos cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Em 2021, 1.341 mulheres morreram aqui vítimas desse tipo de crime. Números que colocam o Brasil em 5º lugar onde mais se mata mulher no mundo. Nós estamos vivenciando um problema que não é só de segurança pública, ele também é um problema de saúde pública, porque esses números, eles equivalem a números pandêmicos em todo o mundo. Esses são alguns casos só dessa semana. Goiânia, em Goiás. Um homem de 26 anos foi preso suspeito de matar a ex-mulher com socos, chutes e uma faca durante o trabalho dela dentro de um restaurante. Em Canto, Rio Grande do Norte, uma mulher foi morta a pauladas pelo ex-companheiro. O casal tinha se separado há poucas semanas. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a vítima de 22 anos foi assassinada pelo ex-companheiro com tiros dentro de casa. Histórias com o mesmo fim e que provavelmente tiveram a mesma escalada de violência ao longo de meses ou anos. A pessoa começa com críticas sobre comportamentais, depois vai ofensas verbais, diminui a autoestima da mulher. Quando a mulher ameaça já reagir, volta a fase da lua de mel, que também é temporária, e voltam as agressões, aí começam agressões físicas, até o máximo que é o feminicídio. Essa semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a 2ª edição da Operação Maria da Penha. Vão ser 30 dias de ações contra a violência doméstica em todo o país. Além de campanhas educativas de conscientização, estão previstos cumprimentos de mandados judiciais, prisões, apreensões e execuções de medidas protetivas de urgência. É indispensável que esse assunto, que essa pauta, ela faça parte do cotidiano, para que possamos, então, ampliar a rede de proteção, fortalecer a rede de proteção, que as pessoas tenham condições de realizar as denúncias, que as mulheres tenham todo o aporte, todo o apoio para romper esse ciclo de violência, porque sabemos que muitas vezes o agressor faz parte do convívio dessas mulheres. Denuncie, não deixe de denunciar a polícia, de pedir ajuda. Vamos mudar um pouco de assunto e falar agora sobre os preços, né? Comer queijo e outros derivados de leite, por exemplo, está bem difícil. Com a alta nos preços, algumas pessoas passaram a substituir esse alimento. Para muitas pessoas, ele é bom, saboroso e combina de várias formas. Eu gosto de queijo com pão, no cuscuz, gosto assado com banana, eu gosto de botar no arrumadinho. Mas para consumir o queijo, ultimamente, tem pesado o bolso do consumidor e deixado a procura assim, cada vez menor. Aumentou muito, a gente vê que deu um boom. A gente comprava por muito mais barato e agora deu um boom muito grande. Segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgados pelo IBGE, aqui em Recife, o queijo foi o alimento que apresentou a maior alta no preço neste mês de agosto, 10,62%, maior até que a média do país, que é de 4%. Para quem gosta do alimento, o jeito é apertar o orçamento ou substituí-lo. Hoje a gente já tenta fazer ali, levar um requeijão, fazer um requeijão em casa, uma manteiga, uma margarina. Essa nutricionista afirma que os derivados lácteos, grupo que o queijo faz parte, têm um grande valor nutricional para pessoas de qualquer idade. Então é de suma importância que a população ela tenha assim um consumo de proteína, principalmente desses derivados lácteos, que seja utilizado no café da manhã ou no jantar, ao menos uma vez ao dia, pois o cálcio é uma das principais vitaminas importantes para a saúde óssea do ser humano.
Não tem milagre, né, gente? É mudar mesmo a forma e os seus hábitos de vida. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Justiça proíbe vende de emagrecedores na internet anunciados como naturais. E mais, shows e muita diversão nas dicas da nossa agenda cultural para aproveitar o fim de semana. A gente volta rapidinho. Voltamos com o Tudo é Notícia para trazer um recado importante para você. Medicamentos que prometem emagrecimento tiveram a venda na internet proibida. Eles eram apresentados como naturais, mas tinham substâncias perigosas à saúde. Não é difícil encontrar na internet remédios que se dizem naturais, feitos à base de plantas e que prometem perda de peso. Aqui um anúncio afirma eliminar 10 quilos por mês sem exercícios físicos. Muita gente se sente atraída pelo suposto resultado. Já tomei alguns para emagrecer, mas não vi nenhum resultado. Além da chance de se frustrar com o resultado, os médicos alertam: a compra e o uso desses remédios que se apresentam como naturais podem trazer riscos à saúde. Se você toma uma medicação que você comprou na internet, que não tem aprovação da Anvisa, você nem sabe o que tem dentro dessa medicação e isso pode te causar um dano que um médico, num pronto-socorro, não vai nem conseguir te ajudar de uma maneira adequada. Maurício sabe bem disso. Ele tomava 10 remédios por dia em busca do corpo ideal. Um amigo falou, toma tal proteína que é boa. A outra, para queimar, toma um chá de não sei do que. Hoje eu não me recordo mais. Aí eu tem um comprimido que ele é natural e ele ajuda a queimar a gordura. Aí você vai tomando tudo, né? Você não quer saber. Quanto mais melhor. O resultado foi uma hepatite medicamentosa, doença que ataca o fígado, justamente pelo excesso de remédios. Parei com a medicação, comecei a ter uma alimentação mais restrita, extremamente restrita, né? Tanto que eu adoto até hoje. Faço exames periodicamente. Para tentar impedir a venda e o uso indiscriminado desses produtos, 7 medicamentos voltados para o emagrecimento e que se apresentavam como naturais, à base de plantas, foram proibidos pela Justiça de serem comercializados na internet. O pedido partiu do Ministério Público de Santa Catarina, depois que esses medicamentos foram analisados por uma perícia. Esses laudos apontaram que, de fato, existiam ali naqueles produtos substâncias que não poderiam constar porque são substâncias de uso controlado. A exemplo de vitramina, fluoxetina, tinha uns também que tinham cafeína, bupropiona, diazepam. Então são substâncias que não poderiam constar daquela maneira justamente porque exigiriam também receituário próprio. Segundo a Anvisa, todo remédio natural industrializado deve ser regularizado na agência. Já os produzidos em farmácias de manipulação devem ser prescritos por profissionais habilitados, como médicos e nutricionistas. Por isso, cuidado! Para emagrecer ou buscar o corpo perfeito, não existem atalhos ou soluções fáceis. Não procure pela internet essa informação, que a internet está aí para vender um produto, simplesmente. O médico não, tá? Para preservar a sua saúde. Esta semana foi comemorado o Dia do Combate ao Tabagismo. Os especialistas afirmam que a grande preocupação é com os cigarros eletrônicos, que atraem cada vez mais os jovens. O seu Ronaldo, de 74 anos, fumou por 5 décadas. O vício começou ainda na adolescência. Ele fumava 3 maços por dia e, quando estava escrevendo, passavam de 5. O poeta só deixou o vício quando o coração deu o alerta. Eu senti um comichão na minha costa, né? Era o infarto, o início do infarto. No Brasil, apenas 15% da população se declara fumante hoje em dia. Uma conquista obtida ao longo de 30 anos. Mas os jovens preocupam. Os cigarros da moda têm atraído muitos para o vício do fumo. Cigarros eletrônicos causam os mesmos malefícios aos pulmões que o cigarro comum.
a intoxicação do pulmão e enrijecimento do pulmão. A gente consegue hoje identificar alguns malefícios que são exclusivos do cigarro eletrônico, por exemplo. Existe uma entidade que é injúria pulmonar induzida por cigarro eletrônico, que é o EVALI. E isso está muito associado aos componentes do cigarro eletrônico, né, que além dos componentes tóxicos do cigarro, além da nicotina, ainda possuem óleos essenciais e outras coisas que acabam agredindo muito e queimando bastante o pulmão. 90% dos casos de câncer de pulmão são provocados pelo tabagismo. Só este ano são esperados 30.200 novos registros da doença no Brasil. Durante este mês, chamado de Agosto Branco, foram realizadas campanhas de conscientização, que terminam neste dia 29, Dia Nacional de Combate ao Fumo. A nicotina é a droga que causa dependência do cigarro, que faz com que as pessoas fumem cada vez mais. O alcatrão e os seus derivados são os principais componentes que levam a alterações que vão desencadear principalmente a DPLC, que é uma doença crônica pulmonar causada pelo cigarro, e principalmente o câncer de pulmão, que é talvez a doença mais grave e letal que o cigarro pode causar. 90% dos casos de câncer de pulmão têm cura, se diagnosticados logo no início. Mas a melhor prevenção é não fumar ou largar o cigarro o mais rápido possível. Sinto mesmo saído do banho perfumado o dia inteiro. Mas antes, imediatamente, o cigarro me perfumava, né? Era o senhor nicotina. Verdade. E este mês de setembro é internacionalmente dedicado à prevenção ao suicídio. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo trabalha em apoio às pessoas que sofrem de transtornos emocionais e psicológicos. Através do telefone que Isabel conversa e ouve relatos todos os dias de pessoas que estão passando por um momento difícil na vida, a ponto de sofrerem com problemas emocionais. Sabemos que a sociedade como um todo, desde as crianças até os idosos, enfrentam problemas de solidão, problemas de conflitos familiares, Então, todos esses problemas, as pessoas ligam para conversar conosco e desabafar um pouco. Ela é um dos mais de 4.000 voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida em todo o país. Os atendimentos acontecem geralmente pelo número 188, mas também são realizados por e-mail e de forma presencial. A associação é referência no apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Esse apoio, além de ser telefônico, eu falo do telefônico porque é o que mais se utiliza, Diríamos que 80% do nosso apoio ele vem de forma telefônica. E os demais, que é via chat, por e-mail, já é um número menor. Mas também acontece pessoalmente. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e desde 2014, aqui no Brasil, foi iniciada a campanha do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção a essa triste realidade que tem tirado a vida de muitas pessoas aqui no país. O lema da campanha deste ano é: a vida é a melhor escolha. Segundo essa psicóloga, familiares, amigos e pessoas próximas a quem sofre algum transtorno devem ficar alerta aos sinais. Ele procura se isolar mais, geralmente ele está deprimido, ou seja, ele tem uma baixa de humor. Muitas vezes essa depressão, esse isolamento é causado por alguma culpa, por estupro, abuso, abuso sexual, enfim, entre outros fatores. É importante que as pessoas não desconsiderem, levem a sério. E aí, quando ele avisa, quando ele alerta, é porque, de fato, ele está prestes a cometer. E é o momento que se precisa de ajuda. De acordo com a profissional, o tratamento é fundamental para evitar que algo mais grave aconteça. É importante conversar, é importante ouvir aquela pessoa e imediatamente procurar o atendimento, psicológico ou psiquiátrico, certo? Esse atendimento ele pode ser feito com a ajuda de um profissional capacitado, um psicólogo ou um psiquiatra, mas de imediato, se for algo alguma tentativa mesmo, ele pode procurar o SUS, um CAPS, qualquer atendimento de saúde. Para quem lida com os casos há vários anos, a prevenção contra o suicídio
dura todos os dias. O ano inteiro é momento de ouvir o próximo, é momento de respeitá-lo, de aceitá-lo, de confiar na capacidade dele de sair de um quadro difícil que ele possa se encontrar. E ainda que não se encontre num quadro de depressão, num quadro de angústia, uma atenção maior para com o próximo. Isso é de relevante importância na sociedade atual, que atravessa um momento tão difícil pós-pandemia. A gente não pode deixar que a correria faça a gente esquecer dos que estão à nossa volta, né? Precisa observar, prestar atenção e ajudar. Só lembrando que o telefone do Centro de Valorização da Vida, o CVV, é o 188. O serviço funciona 24 horas por dia. E para quem gosta de descobrir receitas de novos restaurantes, neste sábado a Cozinha Divertida da Maga está de volta. O tema será comidas internacionais. Veja. Mais uma temporada da Cozinha Divertida da Maga. E dessa vez vamos viajar para fora do Brasil sem precisar sair de Pernambuco. Deve ser por isso que os árabes falam, é para comer rápido. E esse croquezinho, ó. Deu pra ouvir? Não. Dá nessa também, quem pode, né? Isso é fado, pra quem não sabe. Eita, que essa maga é uma figura, né? Não perca, é às 1h20 da tarde, logo depois do Guia Eleitoral. E já que a gente está falando, né, de diversão, de comida, que tal falar sobre a programação do fim de semana? Olha quem vai chegando aqui, Léo Mendes. Boa tarde para você. Diz aí, qual a boa? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gente, hoje é dia de rock, hein? A banda norte-americana Guns N' Roses desembarca hoje na Arena de Pernambuco. O show amanhã, que promete levar os fãs ao delírio, começa às 8 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$ 250. Amanhã, também no domingo, tem Almério e Elas no Teatro do Parque. O show celebra a diversidade, união, respeito, empatia e recebe 3 artistas com trabalhos especiais. Eu sou passarinha de toda cor, gente de toda cor, amarela, rosa e azul, me aceita como eu sou. É às 7 da noite e os ingressos custam R$ 40 com direito a meia entrada. Hoje, Cristina Amaral, Ramos Matarazzo e a Orquestra Virtual estão entre as atrações das festividades em comemoração aos 487 anos de Igaraçu. Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite, namorados se encontrando e eu estava... Os shows começam às 7 horas da noite no palco principal que fica no sítio histórico da cidade. Este mês, o Instituto Ricardo Brenan comemora 20 anos com programação super especial. E para começar, amanhã, às 13h30 da tarde, tem a apresentação de Amaro Freitas, uma das grandes revelações do jazz brasileiro. E temos um recadinho aí super especial. Salve, salve família! Pianista Amaro Freitas passando aqui para te fazer um convite muito especial. Agora, neste domingo, no Instituto Ricardo Brenan, eu estarei fazendo uma performance, um concerto piano solo, às 3h30 da tarde. E você é o nosso convidado para celebrar os 20 anos da existência do Instituto Ricardo Brenan. Vamos que vamos, família. Chegou a hora da nossa celebração. Olha aí, imperdível, hein? O show é de graça, mas para assistir tem que fazer um cadastro através do link que aparece aí na sua tela. Priscila, essas são algumas das atrações deste fim de semana. Muito bacana, Léo. Obrigada, né, por essas atrações. A gente aproveita para se despedir de você. Tudo Notícia fica por aqui, mas antes a gente vai deixar as imagens da passagem da Esquadrilha da Fumaça aqui pelo Recife esta semana, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Olha que coisa linda. Para você, um ótimo fim de semana. Tchau!